Uma pergunta que sempre temos na suinocultura: o que significa a água de qualidade na produção de suínos? Eu gostaria de passar por algumas informações, dando atenção a esta agenda, para que nós possamos realmente entender a importância da água na alimentação dos suínos. Com respeito à água, normalmente pouca ou nenhuma atenção damos à quantidade, à qualidade e à temperatura. Alguns autores chegam a dizer que a água é um nutriente esquecido. E faz todo sentido, porque as pessoas entendem que nas propriedades a água está disponível, normalmente em quantidade abundante, o que nós sabemos que nem sempre isso é verdade. Mas não se trata de ter ou não ter a água, isso só representa a quantidade. Nós precisamos conhecer esta água também com respeito à sua qualidade e à sua temperatura. Nós temos que ter em mente que os suínos comem porque bebem. Isso é uma coisa muito importante. Se não há água, não há consumo de alimentos. E os suínos têm uma característica pela forma como os bebedouros são desenhados e que também o consumo de água leva ou pode levar a um desperdício muito grande da água. Então, não se trata somente da água de consumo para o desempenho do animal, mas o excesso de água que pode eventualmente dificultar todo o manejo de dejetos na propriedade. Quando pensamos em quantidade, qualidade e temperatura da água, existem 3 pontos fundamentais que nós devemos medir a qualidade desta água, a quantidade desta água e a temperatura dela. É na fonte principal, lá no reservatório que a propriedade tem para receber a água da origem que ela venha, ou seja, de um poço artesiano ou de uma água superficial, no galpão do início da linha de água para a suplementação de água para todas as baias e no final desta linha. Eu vou mostrar para vocês um dado muito interessante de uma pesquisadora da Universidade de Arkansas e vamos olhar primeiro para o exemplo da Granja A. Na fonte, lá no reservatório principal, a contaminação por bactérias totais já eram de 1.700 unidades formadoras de colônia. Quando nós olhamos no final da tubulação, já eram 26.600, ou seja, a tubulação já estava contaminada. Mas se nós formos ao exemplo mais extremo da fonte da Granja D, vejam vocês que a água vinha de uma fonte sem qualquer contaminação microbiana. E no final da tubulação naquela granja, ela tinha uma contaminação de bactérias totais absurdamente elevada. Ou seja, esta granja terá que ter uma atenção especial em como limpar essa tubulação, porque de nada adianta ter um reservatório principal limpo e adequado quando esta tubulação está contaminada. Por isso que a gente deve medir a qualidade na origem, no principal reservatório, no início do galpão e no fim do galpão, para entender exatamente onde está, eventualmente, a principal contaminação da granja. Com relação à quantidade, isso é muito importante. Todos vocês, produtores de suínos e técnicos, sabem que o tempo que os animais bebem água é muito pequeno durante o dia. Os leitões na creche gastam mais ou menos 4 minutos por dia. As porcas, em torno de 9 minutos por dia. Parece muito pouco tempo, né? Mas se nós pensarmos no tempo que nós gastamos bebendo água, também é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, esse é um trabalho já de algum tempo, feito por um grupo de australianos, que mostra a relação de consumo de água e de alimento, que vai de 2:1 até 4:1. Isso mostra que os leitões sim gostam, os suínos sim gostam de dietas umedecidas. Quando a relação é 2:1, que isso aí é uma relação de dieta seca com água, a digestibilidade da matéria seca é 72,1. Se nós formos lá no outro extremo, onde a relação de água é 4:1, ou seja, essa dieta está umedecida, a digestibilidade são 10% a mais, percentuais a mais de digestibilidade. Isso vale para o uso da energia, que é um pouco menor, e para a retenção de nitrogênio, que também é maior.
Ou seja, essa é uma outra importante informação. Sim, os suínos gostam de dietas umedecidas. Aqui nós estamos falando em dietas umedecidas, nós não estamos falando em dietas aqui absurdamente líquidas, com uma relação muito maior do que 4:1. E com relação à qualidade? Com relação à qualidade, a primeira recomendação fundamental é que todos os galpões nas granjas tenham uma estrutura como aqui demonstrada nesta figura. Nós temos que ter um ponto número 1, que é o filtro, logo depois do filtro, o hidrômetro, e nunca o contrário, porque o filtro é importante para evitar qualquer problema de entupimento no hidrômetro. Depois, uma estrutura de ácido, para acidificarmos a água, quando esta água tem que ser acidificada, e uma estrutura de cloração. Dependendo dos registros que nós temos aqui representados, eu posso utilizar várias alternativas. Acidificar sem clorar, não acidificar e não clorar, somente clorar. Eu uso com os registros todas as opções possíveis para oferecer aos animais uma água devidamente acidificada e clorada. Uma pergunta que sempre ocorre é qual é a frequência que nós temos que analisar as águas nas nossas granjas. A recomendação diz a cada 6 meses. Uma outra recomendação é quando, na época das chuvas e na época quando se tem menos chuva, que são momentos diferentes, especialmente se são reservatórios superficiais, que essa concentração de água nos reservatórios tem uma relação com a presença de matéria orgânica e a presença de minerais distintas quando chove e quando não chove. Mas o mais importante de tudo, e está demonstrado nessas figuras, não é somente medir a cada 6 meses. É a cada 6 meses medir e ir depois compondo uma história de análises a cada 6 meses, para que a gente possa saber dos componentes importantes da água, tanto físico-químicos quanto microbiológicos, como é que essas características estão se alterando na sequência de semestres e anos. Isso é muito importante para a gente conhecer o filme e não somente a fotografia. Muitas vezes a qualidade da água é perdida em um reservatório ou em encanamentos sujos. Eu disse isso muito bem e mostrei naqueles trabalhos feitos com diferentes granjas que isso é uma verdade. Ou seja, ter água limpa no reservatório principal não significa que os leitões, os suínos, de uma maneira geral, estarão tomando água dentro do que se recomenda para eles. O que nós temos recomendado, e é muito importante, hoje se usa esses endoscópios relativamente baratos, que se consegue colocar esse endoscópio nas tubulações e ver em que estado de limpeza ou não se encontram essas tubulações. Aqui à esquerda tem uma tubulação relativamente limpa e à direita uma tubulação suja, e que a gente consegue ver através desses endoscópios. Muito bem. Quando nós pensamos em micro-organismos, pensando em qualidade da água, evidentemente que existem vários micro-organismos que devem ser utilizados. De uma maneira geral, cole é uma análise fundamental, tanto total quanto fecal, e depois, se há uma necessidade de uma exploração mais específica de alguma espécie que recomende uma avaliação, evidentemente que as análises microbianas poderão ser feitas. Quando se pensa em coliformes totais, nós temos que entender que isso representa as bactérias que estão encontradas na vegetação, em resíduo de animais ou no solo, ou seja, aquilo que eventualmente termina caindo na nossa fonte de água através de uma drenação, de uma limpeza da superfície próxima da granja. Estes coliformes fecais, já ao contrário, são bactérias provenientes do intestino dos animais. Tem um período de vida curto, fora do corpo do animal, e indica uma contaminação recente. Por isso que, então, a gente sempre usa coliformes totais e coliformes fecais. Esses coliformes fecais normalmente têm números que se recomenda, não é, para que a água não passe desses valores, e aqui, de acordo com os pesquisadores da Austrália, que este valor não fosse maior que 5.000 organismos por 100 ml. Acima disso, esta água estaria muito contaminada. Além dos aspectos microbianos, existem vários aspectos físico-químicos que são importantes quando nós analisamos uma água.
Talvez os mais importantes, e que são os que eu vou citar, o primeiro deles é o pH. O pH da água deve estar entre 6,5 e 8,5, e em pH alto diminui a ação do cloro. Vou falar sobre isso mais adiante. Mas o grande problema do pH, na verdade, além do problema microbiológico, é que quando eu tenho pHs muito baixos, eu posso ter comprometimento das tubulações. Começa um processo de oxidação e esses equipamentos terminam comprometendo, essa oxidação termina comprometendo a qualidade da tubulação. E quando eu tenho pH muito alto, sim, isso favorece a deposição de algumas substâncias, inclusive micro-organismos, na tubulação, que nenhum nem outro seriam recomendados. Uma medida muito importante, que as pessoas às vezes não dão atenção devida, são os sólidos dissolvidos totais. Esta medida demonstra a concentração de cálcio, magnésio, sódio, cloro, bicarbonato e enxofre na água. Às vezes as pessoas confundem sólidos dissolvidos totais com dureza ou com condutividade elétrica. Esses três parâmetros mais ou menos querem dizer a mesma coisa. Eu particularmente, prefiro sólidos dissolvidos totais. E eles mostram com muita clareza onde é que está o nosso nível de risco. Se eu analiso uma água e os sólidos dissolvidos totais estão abaixo de 1.000 miligramas por litro, eu sei que essa água está boa. É muito pouco provável que um elemento individual seja tão importante quando eu tenho água com baixa deposição de elementos descritos anteriormente. Né? À medida que aumentam os sólidos dissolvidos totais, eu começo a ter entre 1.000 e 3.000 diarreia quando não acostumado, quando o animal não está acostumado a isso. De 3 a 5.000, ele já começa a recusar o consumo da água, e assim por diante, até quando chega a mais de 10.000, a água é inadequada para usar. E isso posso dizer a vocês que eu nunca tive oportunidade de ver uma água em granja que tivesse mais de 10.000 miligramas por litro de sólidos dissolvidos totais. Um aspecto importante desse trabalho é mostrar como realmente tem diferença entre uma água com baixos sólidos dissolvidos totais, 217, para uma água com alto valor de sólidos dissolvidos totais, com 4.390. Isso sim eu posso dizer que já vi águas em granjas com valores dessa magnitude. Vejam o ganho de peso numa água com baixos deposição de minerais, um ganho de peso maior do que aquela quando se tem maior deposição de minerais. Vale para ganho de peso, vale para consumo de alimento e, evidentemente, como consequência final, prejudica a conversão alimentar. Então, essa é uma medida que, naquelas análises a cada 6 meses, é uma análise indispensável, muito importante de ser feita. Outros minerais importantes para os suínos, basicamente, são os sulfatos e os nitratos e nitritos. Um dos grandes problemas do sulfato, ou dos sulfatos, que são várias as origens, eles são laxativos. Existe um trabalho muito interessante que demonstra o aumento do nível de sulfato na água ou no alimento como um todo e o score de diarreia. Nós temos que lembrar que muitos minerais que nós suplementamos nas dietas, eles são oferecidos na forma de sulfato. Então, quando eu estou olhando o sulfato, eu não posso olhar somente o sulfato que vem na água e eu também tenho que olhar a quantidade de sulfato que vem no alimento. Neste caso, é uma representatividade do nível de sulfato em miligramas por litro de água. Mas nós temos sempre que estar atentos ao que vem na ração com aquilo que vem na água. Os nitratos, na verdade, eles pouco representam, a não ser para descrever a presença de uma adubação nitrogenada e matéria orgânica no solo. De novo, para aquelas fontes de água superficiais, isso pode acontecer muito, um aumento de nitrato durante a época das chuvas, quando toda essa adubação que teve naquele solo é lavada para dentro desses açudes, como também a matéria orgânica do solo, daqueles animais que defecaram durante todo um semestre e que termina parte desse produto, desse material, chegando nas fontes de água. Mas como nitrato, ele pouco prejudica o animal. O que prejudica, na verdade, é quando ele é transformado em nitrito. E essa transformação, ela é natural, ela é compulsória. E os nitritos, sim, trazem prejuízos marcantes no desenvolvimento
especialmente em animais jovens, especialmente em animais jovens. Com uma revisão assim rápida de alguns aspectos comentados, esses são os níveis máximos de alguns minerais que que o SIRO da Austrália sugere como limites máximos para esses 4 elementos que podem estar presentes na água. Feito uma enquete com vários produtores e técnicos em suínos, esses autores tentaram descobrir quais são os problemas sanitários que estão mais relacionados quando temos qualidade indevida da água. Todas as respostas mostraram que, quando eu tenho água pior, os efeitos prejudiciais são na maternidade, depois na presença com diarreias, depois a apresentação de problemas renais, não é? Problemas reprodutivos, diarreia na creche, o síndrome de MMA e, por final, diarreia na terminação. O que quer dizer com isso? Que animais mais jovens sofrem muito mais com uma má qualidade de água do que animais mais adultos. Então, isso... E, claro, que numa granja é impossível de termos fontes distintas de água, mas quando nós procuramos uma água de qualidade, nós temos que procurar uma água de qualidade para os animais mais jovens, porque se nós atendermos essas características, certamente todos os animais estarão recebendo água de boa qualidade. Um ponto importante que eu gostaria de gastar alguns minutos é com relação à cloração da água. Vários autores dizem, e eu concordo muito com esta afirmativa, de que um promotor de crescimento muito barato, quem sabe o mais barato de todos, é o cloro na água. Não podemos deixar de clorar as águas das nossas granjas. A única vez que eu vou falar em química aqui, mas é importante, porque eu quero que fixe 2 nomes importantes, eu ofereço o cloro na água, então cloro mais água, este cloro se transforma em 2 tipos de cloro, um ácido hipocloroso e um íon hipoclorito. Toda vez que eu tenho, na transformação do cloro, a presença maior de ácido hipocloroso, eu tenho uma maior ação bactericida. E a presença do ácido hipocloroso, ele está condicionado à baixa concentração de substâncias orgânicas na tubulação. Quanto maior as substâncias orgânicas na tubulação, menor a quantidade de ácido hipocloroso e, consequentemente, menor a ação do cloro sobre os micro-organismos que lá estão presentes. Então, se nós olharmos este gráfico, e olhando especificamente na parte que está marcada por um verde mais claro, e a linha vermelha é a inclusão de cloro na água. Eu vou incluindo o cloro na água, o cloro não vai fazendo nenhuma eficiência, não vai trazendo nenhum benefício para essa água, até que este cloro, mostrado na parte direita do gráfico, ele começa a ficar verde escuro. É somente nesta hora que a quantidade de ácido hipocloroso ele é maior que a quantidade do íon hipoclorito. E é muito fácil mostrar isso nesta tabela. Se eu tenho um pH 8,5 na água, eu tenho muito mais hipoclorito do que hipocloroso. Ou seja, em granjas em que o pH é mais alto, eu tenho que pôr mais cloro na água para que este cloro termine sendo efetivamente utilizado como um inibidor da multiplicação microbiana. À medida que o pH vai baixando de 8,5 para 5,5, vocês veem que a concentração do ácido hipocloroso aumenta e isso faz com que esta água, com o efeito do cloro, seja mais bactericida do que uma água de pH mais elevado. Por isso que hoje se diz, especialmente quando se tem que produzir animais livres de antibióticos, que nós devemos manter as águas das nossas granjas entre 6 de pH ou, quem sabe, até um pouco abaixo disso. E uma das razões para isso é exatamente demonstrada neste gráfico. Uma outra pergunta que sempre fazem, não é quanto tempo precisa o cloro residual, esse hipocloroso, estar presente para ter um efeito, na verdade, de desinfecção da água. Muitas pessoas dizem, não, mas precisa muito tempo. É verdade,
Se eu tenho uma quantidade de 0,2 ppm, eu preciso que essa água tenha um contato de 40 minutos com o cloro, o que não é possível, porque da onde está sendo clorado até o primeiro animal estar tomando essa água, às vezes não leva nem um minuto para isso acontecer. Agora, se eu tenho um cloro residual de mais ou menos 4, que é um número que a gente está acostumado a ver, em 2 minutos, a ação bactericida do cloro já é efetiva. Então, pessoal, não adianta botar cloro só para dizer que se colocou cloro na água. A colocação de cloro na água, ela tem que ser numa quantidade correta para que o efeito bactericida esperado pela ação do cloro seja efetivo. E, evidentemente, tem várias maneiras de se medir cloro na água. Uma delas, usando as tiras, não é? Demonstrada na figura do meio, e a mais importante de todas é a utilização do orpímetro, que, na verdade, é um equipamento que mede a quantidade daquele ácido hipocloroso disponível na água. Ou seja, com o orpímetro, eu consigo definir com toda a clareza qual é a quantidade de cloro verdadeiramente ativo que eu tenho naquela água. E este número deve estar sempre cerca de 650 a 750 milivolts, e é medido por milivolts porque trata-se de uma medida de oxirredução. Muitas vezes as pessoas dizem, bom, eu não estou clorando bem a água, mas já estou clorando. Isso é um paradigma que nós temos que evitar. Esse é um trabalho muito recente, feito pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, que eles trabalharam com 3 níveis de milivolts, menor que 485, entre 550 e 620, e acima de 665, que é o número esperado, acima de 650. Vejam vocês que nessa primeira linha representada por E. coli, se a atividade do ácido hipocloroso, representada por milivolts, é menor de 485, demora 300 segundos, mais que 300 segundos, para inibir esse micro-organismo. Se for 655, é 10 segundos. Vale para a salmonela, vale para os outros micro-organismos, mas eu chamo a atenção dos coliformes termotolerantes. Se eu tenho um valor de 485, a inibição ela vai levar mais do que 48 horas. E se for de 665, menos de 30 segundos. Então, dizer que eu tenho quase 650, mas não tenho, não é suficiente para que nós tenhamos uma ação do cloro na medida que nós esperamos. Temos que clorar e temos que clorar bem. Então, como disse, se for medido pelas tiras de 3 a 5 ppm, cuidado que às vezes não significa todo o cloro disponível, né? Porque as tiras não medem cloro disponível, e depois nós vamos pelo orpímetro de 650 a 700 milivolts. A respeito da temperatura, a primeira coisa importante numa granja, independentemente da temperatura da água, é que as caixas sejam cobertas. As caixas têm que ser cobertas. E quando eu falo em cobertas, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu tenho uma quantidade de árvores na volta. Isso é uma verdade relativa, porque depende do momento do dia, aquelas árvores não estão protegendo aquela que seria o nosso principal reservatório de água, né? Aqui tem 3 exemplos, um mais sofisticado à esquerda, um muito simples no meio e um terceiro à direita, também mostrando a importância, mesmo que simples, mas que a proteção seja definitivamente feita. E quando nós pensamos em efeito de temperatura do ambiente e da água, existem também 2 trabalhos lá da Austrália que me parecem muito importantes. Isso foi feito numa sala fria. Essa sala fria, mais ou menos abaixo da temperatura de conforto para aqueles animais, em torno de mais ou menos 20 graus centígrados. A água tinha 2 temperaturas, uma água com 11 graus centígrados e uma água com 30 graus centígrados. Vejo que com a água, numa sala fria, com água fria, o ganho de peso foi maior do que na sala fria com água quente, 685 gramas contra 583. Se nós vamos para uma sala quente, acima dos 30 graus centígrados, vocês veem que numa sala quente com água fria, deu 588 gramas.
E numa sala quente, com água quente, deu 520 gramas. Então, se eu pegar na primeira tabela uma sala fria com água quente, ela teve o mesmo ganho de peso do que uma sala quente com água fria, 593 contra 588. Ou seja, independentemente de uma área e de uma sala estar mais fria ou mais quente, os animais preferem consumir águas frias. E isso nós temos que levar em consideração sempre. Mostro aqui um exemplo de um resfriador de água usado neste caso, num produtor na Nicarágua, onde ele utilizou um sistema muito simples, não é quase que de um ar-condicionado, onde ele transformava a água do solo de aproximadamente 35 graus em 25 graus e essa água entrava para dentro do galpão. Ou seja, ele sabia que se utilizasse a água direto desta fonte que ele dispunha na propriedade, ele teria um prejuízo no desempenho dos animais. Então, ele desenvolveu um resfriador de água para que os animais sempre recebessem água fria, para ver a importância de tudo isso. Recomendações de consumo, eu deixo essa tabela para vocês. Ela é uma tabela muito geral, não é? Mas muitas vezes ela é importante quando a gente está precisando calcular a capacidade de produção de uma granja e quantos animais eu posso ter numa granja em função da quantidade de água que essa granja dispõe. Tabelas como essa têm ajudado bastante nessas determinações. Claro que são 4 pesquisadores ou fontes distintas, nem todas elas iguais ou similares, mas eu deixo aqui como referência para todos vocês. Uma coisa importante, que é uma discussão muito grande até hoje, por incrível que pareça, os leitões bebem água desde o primeiro dia de vida. Ou seja, aquela ideia de que os leitões, através do consumo de leite, eles não precisam de água, isso é um paradigma que nós não podemos deixar que continue acontecendo. Os leitões perdem mais água do que os adultos, eles não concentram a urina como os adultos, e, dependendo da composição do leite da porca, ele precisará um pouco mais ou menos de água para compensar tudo isso. Ou seja, a ideia de que os leitões não precisam ter um bebedouro enquanto na creche, isso também é absolutamente não recomendável. Uma relação assim para se ter um valor geral, não é? Para inclusive avaliar se a granja está consumindo muita água ou pouca água, é uma relação de 2,5 para 1. Toda vez que essa relação se afastar de 2,5 para 1, significa que o desperdício de água da granja está maior do que a expectativa. Então, para cada quilo de ração consumida na granja, os animais da granja, deverão estar consumindo em torno de 2,5 litros de água. Nós desenvolvemos uma pequena tabela que a gente deveria medir todos os dias a temperatura da água, e essa temperatura da água deve ser medida no horário mais quente do dia, na medida da entrada no galpão, para saber que temperatura a água está entrando no galpão naquele dia, medir o cloro nesse mesmo momento, para ver se essa água que está entrando está clorada ou não, e medir uma relação entre consumo de água e consumo de ração. Lembram que tem uma relação de 2,5 para 1. Se eu não consigo medir o consumo de ração, que é muito complicado medir em algumas granjas, mas eu consigo medir o consumo de água. E, indiretamente, eu posso ver se o animal está consumindo a ração necessária, porque nós sabemos, lá no início eu coloquei, que os suínos comem porque bebem. Então, para concluir essa apresentação, eu deixaria algumas recomendações a vocês. A falta de água pode comprometer o desempenho dos suínos e aumentar a variabilidade da produção. Quantas vezes nós procuramos razões pelas quais os suínos não estão desempenhando bem e não olhamos a qualidade da água como uma das possibilidades? Muitas vezes, asseguro a vocês, muitas vezes. A água deve ser o primeiro aspecto a ser considerado em uma produção de suínos. Eu preciso saber o que eu tenho na propriedade para saber como eu vou me preparar para ter uma água de melhor qualidade para atender a necessidade dos animais aos quais eles estão sendo produzidos. A quantidade de água deve ser medida na origem no galpão. Vejam vocês que isso já foi definido, que a quantidade deve ser medida na origem e no galpão. Assim como também
a qualidade de água pode ser comprometida da origem até o bebedouro. Mostrei isso num experimento feito aqui nos Estados Unidos, mostrando quanto se perde de qualidade entre aquele reservatório principal e os bebedouros onde os animais estão buscando esta água. A temperatura da água normalmente não é considerada nas granjas de suínos. É muito difícil nós chegarmos numa granja e perguntarmos como flutua a temperatura da água no decorrer do dia ou no decorrer das semanas ou dos meses que o produtor disponha desta informação. Ela é muito importante e nós temos que começar a nos policiar em buscar esse tipo de informação. Não esqueça de clorar a água. Lembra, o cloro é o promotor de crescimento mais barato que existe. Então, devemos clorar a água e mais, devemos clorar a água de uma maneira correta, bem feita, na quantidade devida, como foi explicado durante a apresentação.